Você tem aqui a questão do currículo, já estou chegando ao fim, usar o currículo é fundamental para todos. Pense da mesma forma, para que todos pensem da mesma forma. Você ganha conhecimento escolar, você pode dar uma lida aí, cultura, né? Muito interessante essa questão da cultura, né? Porque quando se trata de cultura, a religião afro é cultura, a religião cristã não é cultura. É interessante, né? Quando as religiões afro chegaram aqui, quando Pedro Álvares Cabral chegou com o catolicismo, né, o cristianismo que tem 2000 anos e tanto, não é cultura. O cristianismo que tem uma variedade enorme, está espalhado pelo mundo, mas sabe de uma coisa? Não é cultura. Você chega nas igrejas, as igrejas, você aprende um estilo próprio de vida, uma forma própria de pensar, você aprende valores. Você chega lá na igreja, você tem apresentação teatral, você tem música, você tem educação, né? Ensino, né? Você tem costumes até diferentes em certas denominações, entendeu? Um estilo próprio de vida, às vezes até um linguajar diferente das pessoas de fora, mas não é cultura. Mas os afros são culturas. São tantas culturas que os movimentos organizados deles em 1978 botaram na Constituição. Isso. Que eles são cultura. E eu não sou contra que eles sejam reconhecidos como cultura. Mas também eu sou contra que nós não sejamos reconhecidos como cultura. Porque religião faz parte da cultura. Você tira a religião da cultura e você vai ver o que vai acontecer. É graças à religião que se consegue manter uma sociedade organizada e mais ou menos controlada para não entrar no caos, meu irmão. Entendeu? Isso de forma voluntária. Entendeu? Você observa isso aqui em relação ao currículo, você dá uma parada aí, você dá uma olhada aí, ok? Que interessante o currículo atual, o conteúdo para eles falam de conteúdo, mas a ênfase que eles dão é muito maior na formação cidadã, aonde você vai quebrar a dominação cultural, né? O que é isso? Olha aqui, ó, cheguei aqui no ponto de provar para vocês que muitos estão dando uma educação marxista nas escolas. Você tem aqui, o currículo depende da teoria curricular, teoria tradicional, você está vendo aí, que é também chamada de técnica. E você observa que ela dá ênfase no ensino, aprendizagem, na avaliação, metodologia. É isso aqui. Eu entrei na faculdade, entrei num curso técnico para aprender profissão. Eu não entrei na faculdade para ser formatado, desconstruído e reconstruído, não, meu irmão. Entendeu? A gente manda os filhos para estudar. Agora, isso não impede de haver reflexões sociais e de valores, mas não é o que acontece. Certos professores, eles trabalham na visão de Marx que o iluminismo, segundo Marx, o iluminismo trouxe uma reforma social, entendeu? O que o marxismo está propondo é uma destruição total do que se tem para poder construir algo novo. Então eles não aceitam a individualidade que traz liberdade. Eles não aceitam a família, não aceitam a liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão, de opinião. Basta você olhar os países que assim aceitam isso. Olha só a teoria crítica, ideologia. Não, eles falam assim, o currículo não é neutro, tem ideologia, mas qual é a ideologia que vocês estão adotando, meus amigos? Reprodução total reprodução cultural, social. Então, a reflexão, o que você está reproduzindo? Vamos ver o que está reproduzindo, né? A sociedade capitalista, totalista, né? Que estão em cima, oprimindo os pobres que não podem ser responsabilizados pelos seus crimes. É isso que eles fazem isso, né? Que o crime, quem é pobre
não pode ser responsabilizado, porque a pobreza causa crime. Logo, a legislação tem que ser suave para não punir pobre. Agora, quantos pobres são criminosos? A minoria. E quantos são íntegros e verdadeiros? A maioria. E tem gente da classe média e da classe alta que são bandidos? Tem um monte também. Entendeu? Aí você tem aqui classe social, na teoria crítica, o capitalismo. São temas tratados no currículo. O currículo deveria estar trabalhando o conteúdo, que deveria estar trabalhando com a metodologia, a como trabalhar a questão como é resolver o problema da disciplina escolar, entendeu? Tá tudo aqui, ó. Como você diz, é emancipação da libertação, um currículo oculto. Aí pós-crítica, né? Eles passaram um tempão falando sobre capitalismo, né? A questão das classes. Agora vai passar para o próximo, um avanço, passa mais adiante. Identidade, né? A questão aqui, ó, representação cultural, gênero, raça, sexualidade. Ué, tudo isso que você está vendo nas escolas hoje, e que você vê esses professores de universidade falando, pertence a essas duas aqui, crítica e pós-crítica, e seus formadores dessa teoria. Ela é marxista. Teorias tradicionais, para que você olhar aí, que tem também, sobretudo, um dos teólogos é John Franklin. Aí você tem aqui teoria crítica, e você tem aqui vem da escola de Frankfurt, né, principalmente de Max Horkheimer e Theodor Adorno. Então esses aqui são os dois principais teóricos em cima, né? E aqui foi trabalhada muito na época de 1960. Quando é que foi o golpe militar? Golpe não vou falar golpe, início do regime militar em 1964. Mas em 1963, por aí, o pessoal esquerda aqui no Brasil já ia para a China, para a academia militar. Você tem que teorias pós-críticas do currículo. Você tem foi a partir de 1970 e 1980, partindo dos princípios da fenomenologia. Aí tem aqui, você leia isso aí, por favor. E o foco deles é o sujeito, enquanto o outro é o foco social das classes, entendeu? É o capitalismo, entendeu? A organização social. Aqui é a individualidade, que tem seus movimentos sociais ligados à esquerda. Tem o LGBT, né? Eles também trabalham com esse negócio de propriedade privada, né? Os direitos humanos, que aliás eu quero fazer aqui para encerrar, né? Lembre-se apenas isso aqui eu coloquei para você lembrar de que são três coisas que impedem o comunismo de se instalar. Os valores que estão na família, na religião e no patriotismo. São três coisas que impedem. Outra coisa que eu quero lembrar também, o que pode causar numa sociedade sem o conceito de preservação de vida e lucidez? Eu pergunto para vocês, porque os comunistas, eles são contra, eles são a favor do aborto e a favor da liberação de drogas. Você tem aqui como eles tratam a oposição. Então isso aqui, a oposição, eles tratam, muitas vezes você vê, eu vi um professor fazendo uma pergunta numa live, e ele falando, né? Com falsas acusações, eles tratam com falsas acusações, eles acusam os outros do que eles são. Eles chamam os outros de fascistas, eles chamam os outros de preconceitos, de sexista, genocida, machista, xenofóbico, homofóbico, né? De possuidores de ódio, portadores de ódio, acumulam sobre opositores ou processos, processos acumulam, processam e muito as pessoas que assim combatem eles, ok? E interessante, né? É interessante que eles falam, um professor está assistindo um dessas aí por causa do negócio do currículo, a gente está trabalhando em cima da formação currículo municipal, ele falando do ódio contra os africanos, do ódio contra, né?
os imigrantes. Meu amigo, lá o Trump, né? Ele protegeu a diferença entre o Maduro e o Trump, entre o socialismo e o capitalismo, entre a ditadura e a liberdade, é que Trump, ele controla a entrada e o menino lá, o Maduro, ele controla a saída. O que acontece é o seguinte, é que eles têm que proteger a pátria deles, eles têm que proteger a economia deles, eles têm que proteger o sistema social deles. Se você abre para entrar milhões de pessoas no seu país, entendeu? Você está sendo irresponsável, né? Como você pode ajudar outros povos de outras formas sem ter aqui, entrar aqui uma multidão de gente que você não tem controle nenhum, não sabe de onde eles vêm. Tem países hoje em dia da Europa que estão passando por crises sérias, porque grupos de pessoas, né? Agora recente, o Líbano, que recebeu vários imigrantes, uma multidão de imigrantes, trouxe uma instabilidade política tamanha que atinge a economia do país, atinge a paz social, destrói o país. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso. Antes do governo Bolsonaro, o Senado aprovou uma lei doida, maluca, que hoje em dia é muito difícil você controlar quem entra no país. Muito difícil. Pelo contrário, o Brasil, ele é obrigado a dar assistência a esse povo, né, como está dando. Uma coisa é ser solidário, outra coisa é entrar numa situação que vocês estão escravos daquilo e você não tem como se defender. Se entra terrorista aí, hein? Como é que vai fazer? Então, meu amigo, lembra disso aí, ó. Você está cometendo crime de ódio, isso que eles falam pra gente, entendeu? Olha, mas quem odeia são eles odeiam a família, odeiam os Estados Unidos, maior democracia do mundo, odeia a classe média, odeia o livre mercado, odeia os cristãos, odeia os judeus, odeia a verdade. Não vote nesses partidos aí, ó, PT, Rede, PCdoB, PSOL, PCdoB, PSTU, ok? E qualquer um de esquerda não vote, meu amigo, ok? Vamos então encerrar e até a próxima.